Então, dessa forma, Senhor, agradecemos pelo momento que temos agora de comunhão, pelo momento que temos de conexão espiritual contigo, Pai, com nosso irmão Jesus e com os espíritos amigos. Que possa conceder a esse momento muita sabedoria e aprendizado diante da nossa doutrina, que tanto existe para ter muito amor, muita fraternidade. Que tenhamos uma ótima noite, um espetáculo de arte diante de tanto amor. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus e a Jesus, e que assim seja. Então agora com vocês, Paulo César, conhecido também como PC, para iniciarmos a nossa palestra. Agora a palavra é sua. Ansiedade, todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz exausta e rouca, que em cada canto estruge, em cada boca, faz o soluço do ideal desfeito. A ansiedade fatal de que se toca a alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito, num imenso espiral estranha e louca, formando a rede eterna e incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida no turbilhão de todas as esferas. Meus amigos, é possível um rapaz com 22 anos, a quarta série primária. Bem, nós temos aqui hoje o livro Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro publicado do médium Chico Xavier. São 56 poetas e 259 poemas. É bom a gente situar que a época que Chico escreve o livro era um momento em que o espiritismo era, de certa forma, até marginalizado. Na verdade, Chico Xavier publica o livro aos 22 anos, mas ele começa nessa missão, nesse compromisso com a mediunidade aos 17 anos. 17 até os 20, ele escreveu várias psicografias que, na verdade, depois foram nos colocadas, a historicidade, o Emmanuel coloca, que foi apenas um curso, foi um processo de aprendizagem. E aí, logo depois, sim, ele efetivamente começa a exercer essa questão da mediunidade com o livro Parnaso de Além-Túmulo. Veja bem, começar a questão da mediunidade trazendo a arte é algo significativo. Por quê? Veja bem, nós temos aqui 56 poetas, são estilos diferentes, cada poeta tem um estilo diferente, ok? Chico Xavier, que foram atestados pelos pesquisadores da época, Chico Xavier psicografava a poesia em conformidade com o perfil do poeta desencarnado, dando aí um testemunho, a princípio, muito interessante à época, porque
podemos perceber de forma incontestável a existência da vida, a individualidade, o processo de aprendizagem além da condição física. E a poesia tem uma coisa muito interessante, porque a poesia, ela traz o ensinamento para a alma. A arte tem essa possibilidade, porque a arte, cada um vai no seu íntimo, e a gente vai fazer vamos ler algumas poesias aqui, vocês serão testemunho em suas intimidades, que cada um vai receber o poema de uma forma muito particular, de uma forma muito conectada com a sua necessidade de aprendizagem no seu íntimo, no seu interior. Talvez por isso Chico Xavier tenha começado a sua missão mediúnica através da poesia, através da arte. Bem, vamos com a música? Existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer as mentiras contadas no mar. Vai e enfrenta as tormentas do além-mar, e se as elas dá coragem pra lutar e ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Heróis, estes seres que passam pelas dores, as generas do pranto acorrentado, aluviões de peitos sofredores, no turbilhões dos grandes desgraçados, corações a sangrar, ermos de amores, revestido de alcooleios acerados, nutrindo a luz dos sonhos superiores, nos ideais maiores enfermados, esses pobres que o mundo considera os humanos farrapos dos vencidos, prisioneiros da angústia e da quimera, são os heróis das lutas torturantes, que são, sendo na terra, os esquecidos coroados nas luzes deslumbrantes. Em especial, nós escolhemos fazer a leitura do poeta Cruz e Souza. Cruz e Souza, ele, filho de pais aforreados, teve, motivado pela colaboração dos antigos senhores, uma educação incomum à época, no sentido de que foi dada uma educação mais profunda a um negro. Então ele foi jornalista,
E ele pôde, então, a sua questão intelectual, ele trabalhar isso e aprofundar. Mas Cruz de Souza experimentou profundas dificuldades. Ele casou com a senhora Gavita, teve 4 filhos, e os 4 filhos, ainda na infância, vieram a desencarnar tuberculose à época. E o que aconteceu é que esse processo de dor foi tão intenso para a Cruz de Souza e para sua esposa, que a esposa realmente entrou num processo profundo de ansiedade, de depressão, e teve realmente uma situação muito sofrida. Então, Cruz de Souza, ao desencarnar, Cruz de Souza é de 1861 a 1898. Cruz de Souza, ao desencarnar, ele vai trazer nas suas poesias, isso é interessante a gente perceber, um pouco dessa questão um pouco mais dolorida, essa questão um pouco mais sofrida, com a dor, mas nós vamos perceber nas leituras que esse processo de dor que o Cruz de Souza traz nas suas poesias, ele sempre conecta com o Criador da vida, ele sempre conecta com a existência de Deus, ele sempre vai fazer uma conexão com esse é o processo de evolução, a nossa necessidade. É interessante porque ele vai trazer isso, todos nós temos dores, e ele vai colocar em algum momento que essas dores, elas são necessárias, efetivamente necessárias, e tem um objetivo. Cruz de Souza, ele traz muito isso, esse poeta, o poeta negro. Então, nas suas poesias, nós vamos colocando, vocês vão perceber essa questão. Mas tem uma curiosidade muito interessante em relação ao livro Parnaso de Além Túmulo, porque um jornalista à época, Davi Nassi, e o seu amigo Jean, eles foram fazer um teste com Chico Xavier à época. A intenção era provar que Chico Xavier era um charlatão, que tudo que ele falava ali era invenção dele, que era uma mentira, que não tinha nada dessa coisa de conversar com os mortos. E o Davi Nassi, jornalista, ele vai então ao encontro de Chico Xavier e diz que é um repórter inglês, né? Estrangeiro, estava ali para fazer uma reportagem, porque diz Davi Nassi, inclusive tem no YouTube esse relato dele, diz ele que se ele realmente tivesse mediunidade, o Chico ia descobrir que ele não era um jornalista, ou que ele não era nenhum repórter estrangeiro. E a conversa aconteceu, e no final Chico Xavier dá para o Davi Nassi um livro. E aí você já pode adivinhar qual livro o Chico Xavier ofereceu ao jornalista, né? Parnaso de Além Túmulo. Bem, tanto o Davi como o Jean pegaram o livro, esqueceram e fizeram a reportagem. Exatamente a reportagem de uma crítica bem destrutiva, né? Dizendo que não tinha nada, que foram lá e Chico não tinha mediunidade nenhuma. Fizeram um estadalhaço lá sobre essa questão. Tudo bem. Passa-se um tempo, o Jean liga para o Davi Nassi. Nassi, pega o livro lá e tal. Aí o Davi vai lá e pega o livro, né? Que ele não tinha nem dado muita atenção. Pega lá o livro lá. Ele pegou o livro lá e ele abre a capa do livro. E aí está escrito assim: ao querido irmão Davi Nassi Emmanuel. Bem, ele logo percebeu que ele não tinha dado o nome dele verdadeiro, né?
Como é que o Chico poderia, naquele momento, exatamente dizer, e nessas palavras, né? O querido irmão Davi Nassi, de Emmanuel. O Davi Nassi até relata na entrevista que ele faz no YouTube, que agora ele não quer nem mais saber de espiritismo. Disso ele não quer nem mais conversa com o espiritismo. Mas aí a gente já podemos perceber que a essa época, como essas situações, esses testemunhos e essas experiências que foram necessárias acontecer, favoreceram a divulgação do Espiritismo e através do médium Chico Xavier, né? Porque nessa ocasião houve, então todo mundo ficou sabendo dessa história, essa história movimentou, foi, né, um alarde, aquela coisa assim, né? Teve muito like, né? Fazendo um paralelo com os nossos tempos, teve muitos likes, então houve muita divulgação, o pessoal quis saber que livro era esse, que acontecimento foi esse, e também foi, de certa forma, positivo para o encaminhamento e a jornada do Chico Xavier na questão da psicografia. Nós estamos aqui falando do Chico, falando de Parnaso de Além Túmulo, e a não ser que eu possa estar equivocado, mas eu notei que tem pessoas, me imagino, novas, que têm a vida aqui pela primeira vez. É verdade? Tem alguém aqui pela primeira vez? Quem é? Pode levantar a mão para a gente ver? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, muita paz e muita luz. A pergunta é porque nós estamos falando de questões da doutrina espírita, e apenas para saber se está sendo claro, todos aqui conhecem Chico Xavier, né? Sabem quem é esse médium e esse trabalho. Bem,
a questão da arte é tão interessante, porque o Kardec narra na Revista Espírita uma situação muito interessante. Estavam Kardec e o médium em um teatro, onde estava vindo uma apresentação, uma ópera, e em determinado momento o espírito se manifesta e coloca a seguinte situação para Kardec, que ele iria até o palco, até os atores, iria fortalecer, energizar, dar um contexto mais amplo para a apresentação dos atores. Então, o Kardec coloca que nesse momento, então, foi muito perceptível a amplitude, o campo energético em que foram recebidos os atores, e eles emanaram essa questão para o público que ali estava, deu um outro contexto energético. Então a gente pode perceber que a arte, uma arte voltada para o bem, voltada para a conexão com o belo, ela é também uma fonte de conexão com a espiritualidade, uma fonte de mediunidade. O livro Parnaso de Além Túmulo, ele teve 6 edições. A primeira edição foram 60 poemas com 14 autores. E aí foram segunda, terceira, e na 6ª edição, então, finaliza o livro com 259 poemas e 56 autores. E é interessante porque a literatura espírita vai nos dizer que Emmanuel foi exatamente o espírito responsável por esse trabalho. Por quê? Porque o Emmanuel convidou todos esses poetas para participar desse projeto. É tão interessante que narra que foi um projeto mesmo. Emmanuel chegou para os poetas desencarnados e falou: estou com um projeto. Aí tem um médium, escreveu um livro, será chamado Parnaso de Além Túmulo, e convido a vocês, o Casimiro, Augusto dos Anjos, a participar desse projeto. Cruz de Souza, Humberto de Campos. E nesse projeto, então, os autores, esses poetas toparam e participaram, Então a gente percebe que foi um projeto espiritual, foi planejado. E é tão interessante que ele tem um encaminhamento no primeiro momento. Uns poetas, umas poesias. Segundo momento, outros, e aí vai se juntando até finalizar. Até o projeto está pronto, tem uma curiosidade interessante, que é a questão do Humberto de Campos, A família de Humberto de Campos, então, questionou, a questão das poesias, da participação dele no livro, mas o sistema judiciário, o juiz e as perícias afirmaram, que realmente era Humberto de Campos, mas trocaram apenas o nome, chama-se Irmão X atualmente. E é interessante porque Humberto de Campos, ele desencarna em 1934. O Parnaso já tinha sido publicado. O Parnaso foi publicado em 1932. E aí, a partir de 1935, o Humberto de Campos começa a psicografar também no Parnaso de Além Túmulo. Emmanuel, quando Humberto de Campos estava encarnado, ele já era muito simpatizante, ele era muito simpático a esse trabalho do Chico Xavier, quando ainda encarnado. Então, logo que ele desencarnou, narra-se que Emmanuel não perdeu tempo.
já foi logo atrás de Humberto de Campos. Vamos participar desse negócio aqui também. E Humberto de Campos, então, participou, traz poesias maravilhosas, fantásticas, que realmente nos enche o nosso coração, o nosso espírito. Aos torturados. Torturados da vida, um passo adiante, nos desertos dos áridos caminhos abandonados, trêmulos, sozinhos, infelizes na dor a cada instante, sob a luz que vos guia, broxulante, e além dos trilhos de ásperos espinhos. Foge no além os deslumbrantes ninhos, mundos de amor no claro azul distante. Chorai, que a imensidade inteira chora, sonhando a mesma luz e a mesma aurora, que idealizai chorando nas algemas. Vibrai no mesmo anseio em que palpita a alma universal sonhando aflita as perfeições eternas e supremas. Certa feita eu já até contei, mas como temos amigos novos, eu vou repetir. A poesia é uma questão que me chamou a atenção em um determinado momento, porque nós estava encarnada conosco uma amiga jovem, aproximadamente uns 25 anos, participava conosco dos movimentos de juventude, inclusive nós fizemos teatro juntos, e ela foi acometida de um câncer bastante severo, e ela veio a óbito. Nós fomos então ao velório. Logicamente eu a conhecia, mas eu não conhecia os familiares que ali estavam, né? Porque
só ela que vinha para o movimento espírita, participava, né? Então não conhecia bem ali os familiares, o pai, mãe, irmãos. Mas estavam outros amigos dela também, amigos nossos lá. E a família estava chorando muito. Ela era uma pessoa muito querida mesmo, muito querida. Chorando, desesperados. E um amigo, então, em comum, chegou para mim e falou assim: Paulo César, por que você não declama uma poesia? Eu achei interessante e inusitado, porque declamar poesia no velório, eu achei isso bem inusitado. Mas eu topei. Falei, não, tudo bem, tranquilo. E aí aconteceu esse fenômeno. Eu fiquei ali do lado do caixão, o irmão dela, os familiares, e eu comecei a declamar. E fiz a poesia. No final da poesia, um fato interessante, quando eu comecei a declamar, não houve um silêncio, negócio fantástico. Não houve choro, ninguém chorou, todo mundo olhando para mim e eu declamando. No final, até bateram palmas. Eu fiquei pensando nisso, né? Que coisa interessante, né? A poesia deve ter aí mais ou menos 6 ou 8 minutos, mas naqueles 6 e 8 minutos que nós declamávamos a poesia, me parece que se desconectaram da dor de ter perdido ali uma filha, né? Um ente querido, uma pessoa amiga. Se desconectaram da dor e se conectaram com algo que é muito interior, porque gostaram, inclusive aplaudiram. E é interessante que o poema que eu fiz foi o poema da gratidão, agradecendo, né? Toda essa situação, mas agradeço, poema da gratidão. E foi esse o poema que nós fizemos lá, e foi assim uma experiência fantástica. A gente perceber que a arte, tanto a poesia, a música, né, a arte cênica, a arte plástica, essa arte utilizada na doutrina espírita, ela está ali conectada e ela tem lugar de fala, no sentido de que ela faz sentido à alma. E como nós temos que estar, de certa forma, também dando mais campo de energia para que a arte possa entrar em nós nesse processo e realmente fazer as modificações que nós temos necessidade de fazer, porque essas modificações elas vão estar muito conectadas com a nossa ação. É muito interessante, por exemplo, no teatro, quando nós fazemos algumas interpretações, que é muito interessante. Você interpreta, faz uma interpretação, vivencia de alguma forma uma situação que você não é, que você não vive normalmente, né? E você pegar essa possibilidade de vivenciar isso, seja no teatro, seja numa declamação, no momento da música, se conectar com isso, nós estamos nos conectando com esses espíritos que o Kardec nos fala lá na Revista Espírita, que veio dar um campo de energia, mas não só para o artista, mas também para todos aqueles que lá estavam, porque se conectavam com aquele processo de arte, se conectavam os espíritos com esse processo de arte. Isso é fantástico. E o Parnaso de Além-Túmulo, ele veio exatamente com isso. Olha que coisa interessante, vem com a poesia. Então tudo que nós vemos lá no Livro dos Espíritos está aqui na poesia. Vários poetas falam algumas e colocam algumas poesias conectados com vários momentos de aprendizagem do Livro dos Espíritos. Essa, eu acho que é a grande missão da arte, todos os artistas espíritas, da arte espírita e de todos nós, no processo de estarmos juntos, trocando essas informações, vivenciando isso. Um dia nós estamos apresentando, outro dia nós estamos assistindo, e nessa brincadeira nós vamos aprendendo, nós vamos modificando os nossos espíritos, nos conectando com o bem.
vencer montes e mares, guardos do saber, pela virtude de amar. Com a força da maior, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho te pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me a tua certeza de um dia eu poder chegar e perdi nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós, em favor de todos nós, em favor de todos. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensina a voar. Ó luminosas formas albadias, que desce dos espaços constelados, para lenir a dor dos desgraçados que sofrem nas terrenas gemonias. Vinde de ignotas luzes irradias, de lindos firmamentos estrelados, céu distante que vemos dominados de esperança, anseio e alegria. Anjo da paz, radiosas formas claras, doce visões de etéricos carraras, de que o espaço fúlgido se estrela. Clarificai as noites mais escuras, que pesam sobre a terra de amargura, com a alvorada da paz ditosa e bela. Então nós podemos perceber aí aquilo que nós estávamos colocando no início da nossa fala, que Cruz de Souza busca essa conexão, apesar da dor, apesar do sofrimento, essa conexão com o Criador da vida. E eu vejo que Cruz de Souza, através do livro Parnaso de Além Túmulos, nos nossos dias, é mais necessário para nós, porque hoje nós passamos por situações no campo mental, no campo psíquico, bastante tenso. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, suicídios, essas dores da alma. E Cruz de Souza passou por esse sofrimento, ele passou por essa situação. Então ele está falando de algo que ele sentiu, algo que ele vivenciou. Perder 4 filhos, tuberculose, jovens, crianças, ver a esposa entrar em processos psíquicos profundos. Quanta dor, né? Quanta dor na alma. Mas ele vem nos dizer, após sair desse corpo físico, através do livro Parnaso de Além Túmulo e outros poetas, que aqui estão 56 poetas, para nos dizer, para não colocar que a dor é temporária, para nos dizer que são momentos que logo irão passar. E esse livro vem com essa missão,
seu início, ele já veio com essa missão muito interessante, né? E como hoje nós estamos necessitados de arte, como hoje nós estamos necessitados de poesia para acalmar o coração, para acalmar a mente, para nos conectar com o belo, para deixar a depressão, deixar a ansiedade, para nos conectar com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade, que realmente vão nos ajudar a dar passo em favor das nossas evoluções com as nossas escolhas. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam em eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, vai enchendo, se elevando, transcendendo todas as fronteiras, e o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando eu penso em Jesus, só quero amar. Quando eu penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, vai enchendo, se elevando, transcendendo todas as fronteiras, e o mundo inteiro é alegria, colorido
finalização, mas eu gostaria de pedir licença para falar no primeiro nome, para falar de mim, porque eu queria dar testemunho de uma situação com a poesia muito interessante também. Uma certa vez eu estava no Rio de Janeiro, num encontro de amigos, encontro de confrades, né? E eu fui acabar declamar uma poesia. Fui fazer essa poesia. É uma poesia grande, uma poesia longa. E nesse dia o pessoal estava fazendo apresentações e eu percebi que a apresentação foram apresentações maravilhosas, né? Cantando, foi muito... E aí nós fomos fazer a poesia. E aí quando nós fomos declamar, poesia grande, longa, nós conseguimos fazer a poesia, declamamos. Logo depois que eu saí, um amigo falou bem assim, porque eu estava nervoso, né? Aí um amigo falou bem assim, enquanto você estava lá, eu estava aqui rezando por você. Isso é maravilhoso, né? A gente poder trocar esse campo energético. Porque eu também estava nervoso aqui agora eu já estou mais calmo. Mas a poesia, para a gente finalizar, é a dor. Dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os calcetas dos rios dos pecados, que surge do pretérito de crimes, sob os teus impulsos fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres escarnecidos, torturados, entre as prisões da lágrima que exprimes, da perfeições és o sagrado verbo, ó portadora do tormento acerbo, a oferidora da justiça extrema, bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez de repóbrodo, que eu era o missionário dessa dor suprema. Luiz de Souza, Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado por 56 poetas. Muita paz, muita luz. Possamos agora então nos concentrar na nossa prece de uma forma mais harmônica, serenando os nossos corações. Possamos pedir ao nosso Senhor, ao nosso Pai de infinita bondade, que possa conceder toda essa luz a esses fluidos em nossas mentes. Possamos ser abençoados pela ação de Deus. Agradecemos, Senhor, por mais essa palestra, por mais essas palavras que nos conduzem a amor, fraternidade. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todas as nossas famílias, aos nossos irmãos, aqueles que precisam de amparo, de carinho, aqueles que precisam de apoio, de acolhimento, que possamos acolher através de nossas vibrações. Senhor, faça-nos presentes em nossa casa, em nosso lar, nas nossas moradas, nosso centro. Que a bondade e o amor caminhe por todos os caminhos, que possa percorrer por todas as estradas, que possamos sentir, Senhor, a Sua presença e a presença dos Espíritos amigos, nos auxiliando em nossas atividades, na nossa reforma íntima. Que possamos, Senhor, trabalhar em prol do bem, da humanidade, da espiritualidade. Possamos, Senhor, percorrer em nossos caminhos abençoados, iluminados por Ti, Senhor, com a presença do irmão Jesus Cristo, o nosso Mestre que esteve aqui na terra, está conosco até hoje e sempre estará. Para toda a eternidade, que possamos ser instrumentos de luz e de paz. Que nossos irmãos possam ser todos amparados, que tenhamos uma ótima volta para casa, voltando com muita paz e muita saúde. Agradecido, Senhor, por nos ensinar mais uma vez, através do Evangelho, do Parnaso, de Além, de palavras de Jesus. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Muitas graças a Deus e a Jesus. Esteja conosco, nos proteja nosso lar, nos abençoe. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.